No silêncio da noite, vozes sussurram histórias que poucos têm coragem de ouvir. Eu sou a Vi e este é o Vido Além, o lugar onde o medo encontra você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e se você tem alguma história sobrenatural, me envia no meu e-mail que está na descrição do vídeo. E hoje eu vim ler sobre a lenda da Cobra Grande. A lenda da Cobra Grande é uma das histórias mais antigas, misteriosas e assustadoras do folclore brasileiro. Conhecida também como Boiuná, Cobra Norato ou Cobra de Fogo, essa criatura gigantesca habita os rios, lagos e igarapés da Amazônia. Segundo as histórias populares, possui tamanho tão colossal que pode afundar embarcações inteiras e provocar tempestades. Imagine navegar sozinho por um rio escuro na Amazônia. A noite está silenciosa. O céu está coberto por nuvens. A água parece parada. De repente, algo enorme se move sobre a superfície. Uma sombra gigantesca, longa, escura, silenciosa. Então, dois olhos vermelhos surgem na escuridão. E antes que você consiga reagir, a água começa a girar ao seu redor. Segundo as lendas amazônicas, esse é o sinal de que a cobra grande está próxima. A origem da lenda. A história da cobra grande nasceu entre diversos povos indígenas da Amazônia, muito antes da chegada dos europeus ao Brasil. O nome Boiuná vem do tupi. Mi-boi é igual a cobra, Una igual a preta, ou seja, cobra negra. Os indígenas acreditavam que existiam serpentes espirituais gigantescas vivendo nos rios. Essas criaturas eram consideradas guardiãs das águas. Ao mesmo tempo em que protegiam a natureza, também puniam aqueles que desrespeitavam os rios. Com o passar dos séculos, a lenda se espalhou entre ribeirinhos, pescadores e exploradores. Cada região passou a contar a história de forma diferente. Mas uma coisa nunca mudou. A cobra grande era gigantesca. Como é a cobra grande? As descrições variam. Alguns dizem que ela mede 50 metros. Outros afirmam que ultrapassa 100 metros. Há quem jure que ela é tão grande quanto uma ilha. Segundo os relatos, escamas negras, olhos vermelhos brilhantes, cabeça enorme, corpo semelhante ao de uma sucuri, força capaz de derrubar árvores. Muitos acreditam que ela produz uma luz misteriosa. Por isso, também recebe o apelido de cobra de fogo. Durante a noite, uma luz azulada aparecia sobre as águas, anunciando a sua chegada. A cobra que cria tempestades. Uma das crenças mais famosas diz que a cobra grande controla os rios. Quando ela se move, as águas sobem, correntes mudam de direção, redemoinhos aparecem. Por isso, muitos pescadores evitavam navegar à noite. Eles acreditavam que poderiam cruzar o caminho da criatura. Em várias comunidades amazônicas, tempestades repentinas eram atribuídas à passagem da cobra grande. A história de Cobra Norato. Talvez a versão mais conhecida da lenda seja a de Cobra Norato. Conta-se que uma mulher indígena engravidou de uma cobra encantada. Ela deu à luz 2 filhos, Norato, Maria Caninana, mas ambos
nasceram em formas de serpentes. Desde pequenos, mostraram comportamentos diferentes. Norato era bondoso, Maria Caninana era cruel. Enquanto Norato ajudava pessoas perdidas, Maria espalhava destruição. O destino de Maria Caninana. Maria Caninana cresceu tornando-se uma serpente gigantesca. Ela afundava embarcações, atacava viajantes, assustava comunidades inteiras. Seu próprio irmão percebeu que ela representava um perigo. Após um confronto lendário, Norato derrubou Maria. Dizem que seu corpo desapareceu nas profundezas dos rios amazônicos, mas alguns acreditam que ela ainda vive, esperando a oportunidade de retornar. O encantamento de Norato. Norato possuía um segredo. Durante o dia era cobra, durante a noite podia assumir forma humana. Mas o encantamento nunca desaparecia completamente. Ele vivia preso entre dois mundos, o dos homens e o das criaturas encantadas. Como quebrar o encanto? Segundo a lenda, existia apenas uma forma de libertar Norato. Alguém deveria ter coragem de feri-lo com um objeto de ferro, enquanto ele estivesse em forma humana. Ninguém ousava fazer isso. Todos tinham medo, até que um homem aceitou o desafio, a libertação. Numa noite de lua cheia, Norato apareceu em forma humana. O homem reuniu coragem. Quando chegou o momento certo, realizou o ritual. O encantamento foi quebrado. Norato finalmente tornou-se humano para sempre. Mas antes de partir, teria revelado segredos sobre as criaturas que vivem nos rios amazônicos. Segredos que jamais foram totalmente compreendidos. Os relatos dos ribeirinhos. Ao longo dos séculos, inúmeros moradores da Amazônia afirmaram ter visto a cobra grande. Os relatos possuem semelhanças impressionantes. Muitos descrevem ondas gigantes sem vento, luzes estranhas nos rios, sons semelhantes a rugidos, movimentos enormes sobre a água. Alguns pescadores relatam que seus barcos foram levantados por algo gigantesco. Outros dizem ter visto apenas parte do corpo da criatura. A ilha que se move. Existe uma história muito famosa. Um grupo de pescadores avistou uma pequena ilha. Resolveram descansar nela. Acenderam uma fogueira. Prepararam comida. Mas então a ilha começou a se mover. Na verdade, eles estavam sobre as costas da cobra grande. Quando perceberam o erro, pularam desesperados na água. A criatura mergulhou, desaparecendo nas profundezas. O casamento no fundo do rio. Outra versão da lenda fala sobre uma jovem que desapareceu misteriosamente. Dias depois, moradores afirmaram vê-la caminhando sobre as águas. Ela dizia ter se casado com um príncipe encantado. Esse príncipe era a própria cobra grande. Segundo a história, ela passou a viver em um palácio escondido no fundo do rio. A cidade submersa. Muitas comunidades amazônicas contam histórias sobre cidades perdidas. Segundo essas narrativas, a cobra grande guarda ruínas submersas. Essas cidades seriam visíveis apenas em noites especiais.
Quem as encontra jamais retorna igual. Alguns desaparecem, outros enlouquecem. Curiosidades sobre a lenda. É uma das lendas mais antigas do Brasil. Sua origem é anterior à colonização portuguesa. Existe em vários países. Histórias semelhantes aparecem em regiões da Amazônia, da Colômbia, Peru, Venezuela. Pode mudar de forma. Algumas versões afirmam que a cobra grande pode assumir forma humana. É considerada um espírito das águas. Muitos povos indígenas não a veem apenas como um monstro. Ela seria uma entidade protetora da natureza. Está ligada à criação dos rios. Algumas histórias dizem que os grandes rios amazônicos surgiram pelos movimentos da cobra grande. Teorias sobre a origem da lenda. Alguns pesquisadores acreditam que a lenda surgiu por causa de encontros com serpentes reais. A Amazônia abriga a enorme sucuri verde, uma das maiores cobras do planeta. Pessoas que encontravam exemplares gigantes poderiam aumentar a história ao longo dos anos. Outros acreditam que a lenda nasceu da observação de redemoinhos, enchentes, tempestades, fenômenos naturais dos rios. Como os povos antigos não tinham explicações científicas, atribuíam esses eventos à cobra grande. Conta-se que um pescador chamado Joaquim decidiu ignorar os avisos dos mais velhos. Numa noite sem lua, saiu sozinho para pescar. Por volta da meia-noite, viu uma luz azul flutuando sobre a água. Pensou ser outro barco. Remou em direção à luz. Quanto mais se aproximava, mais ela parecia distante. Então ouviu um som, algo semelhante a uma respiração, pesada, profunda, vindo debaixo do barco. A água começou a girar. O barco balançou violentamente. Joaquim olhou para baixo. 2 olhos vermelhos observavam das profundezas. Na manhã seguinte, encontraram apenas fragmentos da embarcação. Joaquim nunca mais foi visto. Até hoje, os moradores dizem que ele foi levado pela cobra grande. A lenda da cobra grande atravessou séculos e continua viva nas águas da Amazônia. Para alguns, trata-se apenas de uma história. Para outros, é um aviso para respeitar a força da natureza. E há aqueles que juram que em noites silenciosas ainda é possível ver uma luz misteriosa deslizando sobre os rios escuros. Talvez seja apenas imaginação, talvez seja um fenômeno natural, ou talvez a cobra grande ainda esteja lá, observando das profundezas, esperando que alguém se aproxime demais de seu território. E essa foi a lenda da cobra grande. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e se você tem alguma história sobrenatural, me envia no meu e-mail que está na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau!